nesse momento ali, a única grande preocupação, sobretudo porque pessoas têm estado a ter informação, tá ser bombardeado com informação. E na meio de que Yeah. essa informação há muita desinformação. Há muita Yeah. desinformação, há muito lixo, certo? Yeah. E ontem, por exemplo, não estava com um amigo meu que é engenheiro aeronáutico. Yeah. Então, essa falava a mim, eles dar formação, mas na formação eles falaram, uma está dentro de avião, uma vírus está pega através de respiração e ele me viaja, eu sei de Miami, não, eu sei de Rio de Janeiro e bem Miami, de Miami, bem Boston, de Boston, e bem Lisboa, de Lisboa, me bem para praia. Mas se te pega para respiração na tudo aquele trajeto lá que faz, então para mim, que corre no risco, não foi bom. O problema é a informação que nós que explicar. Esse questiona também, por exemplo, aquela senhora chinesa que veio na China, na São Vicente, no hospital, Mhm. mas se vírus te pega para respiração, então senhora, se teve em contato, tu alguém mora que as guindas e nenhum que doença. O problema é que entende. Ao que falar um vírus que está causando uma infecção respiratória, que significa que só se te respira, mas se te traz vírus para o nariz. Ok? Yeah. Significa cozer, significa uma horas que me tosse, horas que me inspira, então produz gotículas, que é que as gotas de cuspinho pequenotinho, que é. Peter sei. Agora, dentro de que as gotículas, pode estar cozer, pode contém um vírus, ok? Que as partículas viral pode estar dentro de que as gotículas. E que as partículas viral aí que está dentro de que as gotículas, aí agora, a hora que fica suspenso na ar, é o que nós chamamos de aerossóis, ou aerossol. Então, aquele aerossol ali, ele é potencial causador de infecção. Para morrer, se ele está na ar, é gotículas minúsculas, que nunca conseguiu hoje, certo? Mhm. Então, o que é que está acontecendo? Que as gotículas, a mim, por exemplo, se está assim, que bobo expira, que minha tem máscara, mim Yeah. pode inspira, a hora que inspira, ar pode trazer aquela gotícula que tem aquela partícula viral e isso pode causar infecção. Pode causar infecção. Yeah. Creio que alguém tá, só pensa, não, mas só está junto com alguém que tem vírus, já tem, ele se respira, mas tá apanha diretamente. Mas, E e, a alguém pode ter vírus dentro dele, você está junto com ele, se é que traz para fora, pois tem que trazer para fora, para outro alguém pode inspirar, ou entrar no hoje, ou etc. É uhum. naquela que não tem que, creio que eu falo bem, que não tem que massificar a informação. Bom, a informação está, não, mas só está junto com alguém, você está respirando mesmo ar, eu vou fundo. Mas eu vou ter. Yeah. Então, que ele é uma desinformação, ok? Outra coisa é em relação, por exemplo, acho até que falar uma na Cabo Verde e Ministério de Saúde, acho, ou, através de pessoa de Diretor Nacional de Saúde, fala, mas já a instituição, por exemplo, que é novo que substitui a ARFA, né? Que é tipo, por exemplo, não tem FDA, não tem Anvisa na Brasil, não tem outros enfermeiros na Portugal, que te regula consumo, te regula produtos farmacêuticos e muito mais. Então, que essa produção de máscaras caseiro, que certa bomba lá, que tem sido mais um acessório, certo? Um acessório de beleza, porque se não olha, tudo hoje, por exemplo, casaco que não te viste,
calça com pé comprido que não está viste. Tinha pessoas que sabem que essa informação ali, mas nosso modo de vida, ou nossa forma de vestir, foi por causa de doenças infecciosas. Ou seja, calça pé comprido, que as roupas ali que existia, era túnica. Mas bata existe por quê? Porque doenças que bata obriga a remodelar a forma de vestir. Então, hoje, máscara também torna quase que um acessório para nós, porque depois dessa pandemia, antes de inventar, de descobrir a vacina, pessoas já gostam de que está saindo hoje na toda parte do mundo, você está por aquela obrigatoriedade. Porque te entra lojas, porque te entra banco, porque te entra nada se porque tiver máscara. Casme? Então, tem uma máscara feita, a gente que combina máscara com casaco. Quem é que tem lenço no está hoje, a mulher está combina máscara com lenço, casme? Então, isso é mais um acessório. Agora, torna um material interessante para prevenção mesmo de infecção, caso que os confeccionistas de máscara respeitem regulamentos de produção, ok? Porque uma máscara é um equipamento de proteção individual que tem um padrão, ok? Sem malhas, tem um padrão, ok? Então, aquele máscara que não usa tem um filtro. Yeah. Ok? E tem um filtro. Só que aquele máscara que está a fazer ali, ele é que está servir de filtro, porque aquele malha de selo te permite passagem até de bactéria, que quanto mais de vírus, que é infinitesimamente mais pequeno do que bactéria. Ok? Então, pessoas têm que saber quanto a isso, de que pessoas usa aquele máscara lá, que compra essas máscaras que se fazer na casa. Se aquela máscara tiver, por exemplo, um papel filtro no meio, isso é bom. Você pode fazer aquela máscara com um fecho pequenote de baixo, que você pode pôr o papel filtro, ok? Depois de X hora, você pode retirar aquele papel filtro e pôr outro papel filtro se estivesse, certo? Porque só de aquela forma que essa coisa lá é que nada mais do que um acessório de beleza. Uma roupa íntima, né, Denise? É uma roupa íntima de facial. Yeah. E que ela está, em vez de ajuda, pode prejudicar mais que ajuda. Por exemplo, se Yeah. alguém se fora de sua casa, usa aquela máscara durante 6 horas que está fora, ou 8 horas que está fora, ou 5 horas que está fora. Isso quer dizer, esse está ser um transportador de bactéria junto no seu rosto durante 8 horas. E que ela não acredita que é muito mais prejudicial. Exato. Sem conta também que outra coisa é questão de tempo de vida de máscara. Aquela máscara cirúrgica que não tá usa, que as pessoas estão usa majoritariamente na rua, ele é uma máscara que tem entre 3 a 4 horas de vida, ok? Agora não pode prolongar esse período de vida de que forma? Antes de não pôr máscara, por exemplo, não pode pegar um papel de guardanapo, não dobra em dois, não pôr na frente. Não só não te cria, por exemplo, uma filtração mais forte, ok? Como não te estende a duração de vida daquela máscara para moer. Enquanto não se te respira, nós também não se te expulsa água, ok? Quem esquece disso. Não se te perde água enquanto não se te respira. Então, isso te torna aquela máscara, te torna úmido. E a hora que aquela máscara está úmido, significa que você perde seu poder de infiltração, de filtração. E se é que tem poder de filtração, mas significa que você serve para nada, ok? Esse é uma buflei bendito. Essa serve simplesmente para acumular outros agentes na ele. Para além de vírus, Yeah. bactérias e outras Sorry, coisas. miss. One time. Right back. Ok? Enquanto as pessoas que se estão ouvindo,
que você está ouvindo, que você na live, ainda sabe se você está conseguindo para se você quiser fazer questão. Uh, Yeah. I'm back, boy. ok. Yeah. So, e também, para ser mais claro, Edmilson, Uhum. tem que ser registrado, que nunca registra foi de uma apresentação, assim para ficar registrado. Quem é bom? Ok, sim. Meu nome é Edmilson Correia, mais conhecido para Cláudio. A minha é de Eugênio Lima. E minha farmacêutico de formação. Depois, me faz mestrado na microbiologia médica, com ênfase mais na micologia médica no Brasil. E nesse momento, eu estou fazendo no segundo ano de doutoramento em biociências com especialização em microbiologia na Universidade de Coimbra, em Portugal. Yeah. Okay? Exato. E no exato momento se trabalha mais com o diagnóstico de coronavírus, em forma de dar apoio a hospitais e centros de saúde que têm técnicos. Yeah. Exatamente, já não sei, até mesmo já dentro de tudo que é problemática. E também no trabalho de ouvir, no caso Cabo Verde, mostra ser desenvolvido. Tudo que esta causa. Claro, ter uma opinião pessoal sobre alguns perguntas que me pode fazer. E também, assim, acho que vamos fazer uma pergunta que vai ao encontro, boate importante e expõe sua vontade. Agora, aquele dia não fala de melhor forma de prevenir as doenças. As doenças, nosso corpo tem que estar com imunidade forte. E qual que você acha que deve ser nossa regra de alimentação hoje para não ter uma imunidade cada vez mais forte? Olha, assim, um pode falar nisso na vários âmbitos. Assim, hoje cientificamente já está provado de que consumo, por exemplo, de carne, de teóricos alimentos de origem animal é que é bom para a nossa saúde. E mais uma vez, não também hoje ali, por exemplo, coisas que 90% de parte, por exemplo, de países que constituem o planeta Terra, que consome que coisas exóticas que consumidas são naquelas partes de Ásia, lá. Que os animais, pangolim e tudo que as bicharadas lá. Então, não é, isso sabendo que ciência tá preconiza e sabendo que mesmo aí lá, certo? Cientistas chineses já falava pessoas de consumo de que as carnes lá, de perigo que existia quanto ao consumo de que as carnes exóticas lá. Ou seja, existia perigo de houve um pulo ou um salto de micro-organismo de um reservatório para outro, ok? De um bioma para outro, ou seja, micro-organismo sai de animal, que era esse reservatório natural, passa para um outro animal, certamente e sofre uma transformação, que bem infecta homens que foi infectado devido ao consumo de que carne que devia. E hoje, ciência te prova o que, por exemplo, para muitos religiosos, Deus já falava isso através de Bíblia há milhares de anos. O que é o ideal de Deus? Que é consumo de uma alimentação vegetariana, alimentação orgânica. E isso está precavendo, está prevenindo de muitas doenças. Sem conta que a alimentação vegetariana te reboost, ou seja,
fortalece nossa imunidade muito mais do que uma alimentação carnívora, ok? Porque se não haja carne, inúmeras doenças que não pode bem citar ali, ok? Só para questão de, por exemplo, alguém que está bebe, a hora que não está bebe leite, por exemplo, não pasteurizado, ou seja, não esterilizado, não pode correr risco de apanhar aquele raiva ou doença de vaca louca, ok? A hora que não está a comer carne, por exemplo, de porco, não tem risco de apanhar, por exemplo, gripe suína, não tem risco de apanhar, por exemplo, solitária, lombriga solitária, sem conta outras doenças. Não só que as carnes lá, é carne de vaca, e peixes, às vezes, que não está a comer sushi, que é uma coisa que não gosta, que as pessoas gostam, está a comer peixe cru. E peixe tem muito micro-organismo nele. E a hora que vou comer cru, muitas pessoas depois também desenvolvem larvas na cabeça, no cérebro, no outro corpo, enfim. Ok? Então, o consumo de alimento vegetariano, para quem é que puder, ok? Hoje, é a melhor forma. É a melhor forma de não robusto. Agora, também, ó, que não está falando de alimentos vegetarianos, é que qualquer alimento, ok? Para nós, hoje mesmo no mundo de vegetariano, não está, por exemplo, comidas que é OGM, ou seja, organismo geneticamente mudado. No tacha sojas que é modificado geneticamente, no tacha milho, isso mais aquilo, que é bio, que é orgânico. Então, aqueles alimentos lá também, eles podem ser suscetíveis de causa câncer, ok? Então, é preciso que não tenha, deixa eu cuidar a hora que não estava fazendo as compras, por exemplo, no supermercado, para não hoje, por exemplo, nas sacos, não estou uma letra T, dentro de um triângulo amarelo, no outro dia, não está uma letra T que está representando significa transgênico, ou seja, que é alimento que foi modificado geneticamente, ok? Então, na hora que me apanha, por exemplo, uma maçã que tem tio semente, me apanha aquela maçã, então modifica geneticamente, ou um laranja, por exemplo, que tem semente tio, então modifica geneticamente para que fique com semente. Então, isso causa problema na estrutura daquela fruta, ok? E isso pode desencadear problemas para a saúde e é provado hoje para a ciência, ok? Que isso está trazendo seu problema. Okay? Então tem uma das apostas que não deve fazer é fortalecer nossa imunidade através de tem coisas que não está chamando de 7 remédios naturais, que é o consumo de água, exposição à luz solar, ok? Alimentação vegetariana, ok? Massoterapia, ok? Enfim, tem outros que mais de ordem religioso, que é confiança em Deus, isso mais aquilo, alegria, certo? Que está fazendo parte de medicamentos ou remédios naturais, porque natureza já é uma grande farmácia que, que Deus que Deus dá para que fortalecendo nosso sistema imunitário para nos estar sempre apto. Edmilson, na nossa dieta alimentar cabo-verdiana que não tem, bom, não consideramos não consumir teu alimentos naturais, mas também tem outros que não te exagera, se é o caso do arroz, se é o caso do arroz que não te exagera durante o ano inteiro, pode ficar. E tem um pouco que está surge e que está por causa diabetes na pessoa. A nós, por exemplo, nós arroz que não está consumir, ele nem que é um bom arroz para nós, é um arroz refinado que tem nada. Nunca está as pessoas na Calvira que consumem, por exemplo, arroz integral. Se for alguém arroz integral, que tem flow, que flow arroz integral. Quanto mais pessoa está comprando para nós, que está vendendo. E a hora que é vendido no supermercado, é caro. É que poucas pessoas que realmente querem ter uma alimentação mais sã que te ajude isso, porque de forma geral, pessoas que te ajude isso, ok? Lá no país, alguém que te ajude isso. Agora, sem falar também, que o que não está a fazer, Cabo Verde é considerado, é verdade, um daqueles países que tem alimentos de melhor qualidade e não melhor alimentação. Não Yeah. tem Yeah. alimentos de boa qualidade, ok?
mais preparo, não tá mata a cabeça no preparo de alimentos. Existem alimentos que não tá consome, mora couve, mora repolho, que coisas que devem ser cozinhadas, por exemplo, a vapor, que deve ser ferveiro, ele deve ser cozinhado a vapor ou comido cru, mas não está ferver na feijão ao invés de não preserva sem ingredientes, não acaba para decompõe, ok? Não acaba para decompõe tudo aquele que tem nele, tá estranho tudo cálcio, por exemplo, que tem na couve, hora que no ferver. Couve é muito mais rico em cálcio do que leite que não tá bem para não ter cálcio. Mas ó, que no ferver não tá rebenta tudo o cálcio que sei lá, ok? Então tem show forma de comer aqueles alimentos lá, sobre forma de cozido a vapor ou uh, comido de forma cru, ok? Só que não nunca te fazer assim, não tem alimentos de boa qualidade, mas não te peca no preparo de aqueles alimentos lá, que te faz com que muitas vezes, mesmo que os alimentos sejam de boa qualidade, nos pratos é que nutricionalmente rico. Yeah. E vou falar uma coisa interessante, que é a forma de preparar. Esse dia a gente tive acesso a um hábito que a maioria parte cabo-verdiana tem, que é comer limão, mas metade, metade. Não dá atrapalhar, não deixa aquele outro pedaço. É que é só limão, é tudo coisa. Claro, só gosto que soube, mas deixar no limão palado, mas depois de 10 minutos, aquele limão está perdendo totalmente se, se proteína que tem e se vitamina que tem. Talvez também que é o único caso também que não deve, nessa trajetória de estar de coronavírus, que não só consome o limão, para não ter atenção àquela, a forma de comer limão. E Exato. age e tudo mais, e sabor. Exato. Yeah. Ok. Falando de situação de Cabo Verde, gosto. Acho que naquele dia já falava de previsão de explosão de casos. É que é um desejo, mas é um facto que ainda também persiste caso nunca tome medidas. Uma coisa que não fala no princípio, que eu não estou, por exemplo, que eu não estou na jornal não, nas redes sociais, não estou tinha teoria de conspiração, há fortes indícios disso, pessoas acreditam na teoria de conspiração, mas minha preocupação é que saia aqui que esse vírus ele tenha sido liberado com propósito ou não. Minha preocupação é que é uma doença que já está presente na meio da população, ok? Então, que seja liberado de forma natural ou não. Até hoje disseram, sábado ali, novamente um documento ali que o OMS, declaração de OMS hoje, sério, que está falando, mas tem provas, mas vírus, mas que foi liberado, me coisa que surge naturalmente, ok. Pode ser que esta manipula a informação, gata flama que existe essa possibilidade, ok? Minta trabalha mais com factos. Facto é que doença já se presente na série de população e população tem que tomar precauções para que fazer com que a doença seja disseminada mais do que já é. O que acontece é que lá na Cabo Verde, por exemplo, não é um problema. A mim, que se critica políticos, se maneira de pensar, mas assim, as tantas vezes, não estou já, alguém, por exemplo, está comete um erro e, às vezes não está aceita, mas a hora que alguém tá persiste na sucede, na cometer erros de forma sucessiva, aí já não está falando uma incompetência e burrice pode estar na mim. Não é coisa que acontece. Não é suficiente senhora entra no hospital ou sai do hospital ninguém sabe o que acontece. Ela sem dar conta. Na Boa Vista, pessoas deixaram ir casa antes de ter confirmação de casos de
se é positivo ou negativo, pessoas já entravam em contato com outras pessoas, que pessoas possivelmente podem disseminar a doença ou não. Ali na praia, a polícia banca por em quarentena e contagia essa mulher com seu filho. E depois houve paródia de outros que estavam junto com ele. Aqui não está sentindo, e não tem tanto caso na praia. Não se sente tal caso, se não me engano. Se sente tal caso, mas que os casos que bem pegaram, gosto ali que é positivo. Aí também, antes disso, já estava em contato com centenas de pessoas que ainda que acusa positivo, ou que pode ter um tocinho de nada, acabar de fazer teste, ou testes já se está fazendo, e resultados se está com claro, e enfim, muita coisa, não é agora. Ontem, né? Sei que se não me engano, ontem, 30 casos de um mês, bom. Ou seja, dia após dia, já não sei de zero, já não vem para um, já não vem para 12, já não vem para 4, não se multiplica. Então, isolamento, nem que isolamento, distanciamento, porque isolamento é para quem é que já está, que esteve em contato com o doente ou que se mostra ser doente. Distanciamento social que se aplicar nesse momento na praia é justamente para evitar que haja disseminação. Mas o que sabemos fazer é que a partir do dia 12, sem ainda nós não ter vacina, sabemos abrir a fronteira. Mas é estranho. Vou saber abrir fronteira entre Portugal, Lisboa e Praia. Praia tem casos. Lisboa tem casos. E ontem se falar com aquele meu amigo ali, que é chefe de departamento da aeronáutica lá na TACV. E esse te falava, mas certamente também voos interilhas está abrindo para uma área. Se de abre internacional, ele é ele que se fala, ele é chefe de departamento de aeronáutica lá na TACV. Se voos internacional já abre, é claro que nacional também está abre. Então, go, amigo, tem 3 ilhas que está, digamos, em quarentena até dia 12. Tem 6 ilhas que apresenta ainda nenhum caso. Então, a mim também põe que as ilhas exposto para molhar. A hora que avião também para Cabo Verde, por exemplo, a boca se seleciona se turista, se médico, e quem é que se vai. Alguém está bem. Aqui tinha Cabo Verde, é para avião, por exemplo, de praia, e vai para São Vicente. Ou é para de São Vicente, e vai para Sala, e vai para... Então, dentro de 3 semanas, um mês, não também tem casos na tua ilha, já que a Taranã para Flama não tem ilhas. Cá que as ilhas, por exemplo, que casos que apresenta quarentena e acaba lá. Exatamente, naquele doce que fica em estado de emergência é somente Ilha de Santiago e Ilha de São Boa Vista. Vicente e Boa Vista. São São Vicente e Vicente Castelo. está. Ok. E o primeiro-ministro fala, mas possivelmente não pode haver voo interno para que as ilhas que ainda estão afetadas. Possivelmente. Economia para água mais alastamente. Agora, o estranho, se eu fala, é aquele de Portugal para São Vicente, que na loja Portugal tem São Vicente. Deus quer que te fique naquele um lá, mas Deus queira que te fique naquele um. Mas Não, de como é Portugal para possível a praia. água Só que está universal? de praia para São Vicente também. Eu praia já naquele caso que você também não acredita, mas que também ser aberto. Praia, isso, e em termos econômicos que eu ilha que terá mais rendimento que Santiago, mas estando tudo que iminência de tornar bem abrir a economia para agora questão também é se aposentar o caso, por exemplo, de análise feita de 50 e tal ou 100 e tal análise feita num dia. Agora a questão é que será que meios técnicos não são tão limitados para responder àquela epidemia? Né? Nunca se Assim. nunca está estruturadamente para ir a Santiago, que é praia, onde que
e mais metade da população que vai está e praia está infectada. Será que nos meios técnicos está totalmente abaixo do esperado? Qual é a resposta? Magda falou, ciente de conhecimento de causa. Por exemplo, o único laboratório de virologia que não tinha na Ilha de Santiago era lá na Bairro, lá na Centro de Saúde de Bairro, perto de Calula. Só que aquele centro de saúde acho que estava estruturalmente inapto, então que ele fecharam. Então aquele laboratório também fecharam junto com ele. Lá na Instituto Nacional de Saúde Pública, lá perto de Telecom, lá atrás do antigo arquivo histórico, existe um laboratório lá que é para doenças transmissíveis através de vetores, paludismo, dengue, que as coisas assim, mas é que é um laboratório top, é um laboratório que assim, eu não sei que haver de coisa nenhuma. Alguém está falando, não tem laboratório, não tem que lá, mas está falando, eu estive lá. É que não é um laboratório top, não, é um laboratório que ninguém é bem. De as técnicas mais sofisticadas que estão utilizando hoje, que é biologia molecular, que é aquele que você está fazendo lá, talvez, PCR, que é o que não está fazendo ali para não identificar que os vírus ali, ou para não, através de ser gene, né, de presença de ser genes na amostras, é aquele que supostamente você está fazendo lá. Só que, por exemplo, esse manflanhos aquele dia, dependendo de técnica que esses dependendo de kit de extração que essa usa, sensibilidade de kit, não só isso, também depende de capacidade de técnicos. Mas de nós ter aquela não nunca está posta na técnicos. Não está bem, não está bem forma, não está mandado, não está bem forma, não está bem. Aqui no bem, nunca está puro no trabalho, na onde que nós realmente não é capacitado para morrer, tem um nepotismo, se nós não sabe. E então ele é que não está falha. E hoje, por exemplo, a mim está sentindo às vezes indignado, está assim, como é possível? A mim, por exemplo, está lembrando naqueles primeiros dias, quando que não começa a fazer diagnóstico ali. Num dia, não te lembra que o primeiro dia entra no laboratório 9 horas, sei lá 4 horas madrugada, mas dá resultado de 70 testes. 70 resultados. Ou seja, nesse momento ali, já tem recebido amostras mais pouco para morrer já não dá teu assistência, já não faz cerca de 600 e tal testes, mas com ele é verde, imagina, não se falou uma coisa de um mês assim, engata trabalha sexta, engata trabalha sábado, sexta não, engata trabalha sábado, engata trabalha domingo, 5 dias por semana, ela acaba de trabalhar 7 sobre 7, e ainda mesmo assim, que chega a ver nem 300 testes que se faz. Ou seja, ou eles têm pouco, talvez um PCR pequenote que eles têm, ou técnico que eles têm que ali, mas que está falando, que as coisas ali não está sabem, que está falando, não está supõe, né? Não está supõe. Quem aqui tem conhecimento de técnica, que sabe coisas máquinas funcionam, agora está falando assim, não. Se coisas que essa funciona, é para morrer isso, mais aquilo. Só que responsáveis nunca que deixar não sabe, né? Não te supõe sempre, mas é uma situação complicada para nós. Sem conta, mas só na ilha de Santiago, para nós, que as outras ilhas que tem. Ou seja, as pessoas acusam ser suspeito lá. Amostras têm que ter bem praia. Morigo que amostras go ter bem praia, go, se vias marítimas e aéreas, go que tem. Se fichar, tudo. Então isso significa dizer, mesmo naquelas ilhas que falaram que tem, é bem possível que está casos, mas que identificaram ainda. Ok? Então a partir de dia 12, ali, a hora que saíram na rua, ali em Portugal, amanhã pessoas estão começando a sair na rua acima lá. Tem um boom de casos. Ok? Tem um boom de casos que é para hoje.
que não é uma utilizar. E mesmo se hoje, se uma, o que divulgar hoje na comunicação social é que hoje, dia 5 não, ontem fazer só 96 amostras. Só 96 amostras que analisar, onde que a maior parte é de praia, maior é de praia que foi feito. Mas tudo aquele número assim, analisando a população, analisando o comportamento, imagem que não se tem de cidade da praia, é um estado de emergência muito duvidoso, tendo em conta que a aglomeração de pessoas, principalmente na bancos, como hoje, tinha um movimento financeiro e dinheiro se mandava para Cabo Verde, via o Western Union principalmente, e te leva que pessoas também banco quase todo santo dia. E ao que vai tudo santo dia para lá, e isso está cada vez mais perto, está cada vez muito lado. Ontem não houve uma imagem na Terra Branca subida Chada, que estava alguém apertado. Da sua ponto de vista, outro espaço de praia que estava também. Não tive também um artigo de um esqueci o nome de medicina e francês, ele que descobre HIV, molécula de HIV, é flá. Na verdade, é um argelino. É sangue argelino. É argelino, Então, mas está falando em francês. Então, é flá, mas aquele vírus lá tem partículas de HIV. Me acredita, mas tive algum fenômeno de changement daquele próprio composição daquele vírus. Agora, estando HIV naquele vírus, pode ser ainda um problema mais grave sobre aquele vírus, embora que é uma quantidade enorme, se me fala. Assim, Para pessoas criem imunidade para combater aquele vírus. assim, nós já não sabemos, por exemplo, a hora que não está fala de imunização, um grande problema que existe com o vírus de HIV, que vírus de HIV, que usa esta função. Um vírus está entra e tem, por exemplo, no aquele tampo caneta ali, e por aí vem um feature daqui a pouco, tenta bem na computador. Minha nunca tinha carregador comigo, me deixa minha primo com o carregador. E que ele é uma proteína, aquela proteína ali, se a função é aderir à membrana de celular e entra. Então, a hora que entra dentro de célula, a célula multiplica vírus, depois está coisa e está vírus fora. Vacina ou imunidade natural consiste na produção de anticorpos para bloquear aquela proteína ali. Vamos, se bloqueia aquela proteína ali, vírus que tu consegue fixa na parede de célula, vírus que tu consegue entrar. Então, vírus de HIV, o que tu faz? Aí ele é um vírus que é mais desgraçado. Vamos aí ele está para pegar aquela célula que não te chama célula TCD4 helper, que é aquela célula que está ativa o linfócito B para produzir aqueles anticorpos que está bloqueia aquela proteína. Ok? Então é por isso que ele ninguém vai conseguir matá-lo. Se tem a produção de anticorpos, ele está fazendo festa assim meio dentro do nosso corpo. Então, o que está acontecendo é aquele, por exemplo, afirmação de senhor, o problema é que alguém notou que as notícias lê só nas redes sociais. Nunca estou olhando que essa informação. É maior, por exemplo, antes de falar um médico americano, isso, mais aquilo de questão de coronavírus. Depois, aquele médico vem entre ele mesmo na coisa é bem desmente, não, mas ele me falando nada de tudo aquela coisa lá. Ou seja, às vezes pessoas usam
E nome de alguém, não estou só informações lá, não estou nem vídeo ele vendo, estou só mensagem escrita. Então usa nome de pessoas que têm reputação, que é conchego, Yeah. para disseminar desinformações e contra-informação, para que pode dar mais, para dar mais ênfase à teoria da conspiração. Você entende? Esse man falou hoje, na coisas de OMS, está falando, não, mas vírus é um vírus que sai de forma natural. É verdade que lá na China, na Wuhan, naquele laboratório de virologia de lá, eles duras trabalhava com o coronavírus, inclusive o governo americano e OMS fomentava pesquisa sobre coronavírus. Mas OMS, técnicos de OMS, americanos, por exemplo, que falam nada, assim, num mídia de merca, mas existe algum vestígio de HIV na coisa de coronavírus. Brasil foi o primeiro país que sequencia DNA, RNA, genoma de coronavírus, mas esse que de teta nada, não é uma coisa. E nos material genético esse é um mapa, ok? Então, se você introduz um material genético de uma partícula qualquer lá, botate, assim, por exemplo, hoje ali, que ele é um livro, que assim, imagina mas aquele livro ali, me coronavírus. Aquele outro livro ali, ele é HIV-Sida. Assim, mas qual que é a probabilidade de existir, por exemplo, a hora que um jogo, por exemplo, de tudo que é letra que seria, aqueles dois livros ali, eles têm grossura diferente. Mas se me jogo, por exemplo, ali, dentro daquele livro mais pequenote ali, não podia achar mais de 500 palavras ou 1000 palavras que Yeah. seriam dentro daquele grupo ali, né? E DNA, RNA, esse também, esse é só letra. Então, às vezes, não podia achar combinações que estão dentro daquele vírus, mas que aquela combinação também tem naquele outro vírus. E isso que significa que obrigatoriamente aquele vírus foi introduzido, por exemplo, aquele material genético de Ok. aquele outro vírus, ok? Então, isso é mais para coisas que é para reforçar a teoria da conspiração. Yeah. Significa, a gente está falando mais uma vez, mas exclui possibilidade da existência da teoria da conspiração. Mas é que aí é foco. Mim que Yeah. é focado nisso. Também, é mesmo, tendo em conta que ainda que tive vacina sobre e para acaba com o pânico na sociedade sobre essa pandemia. Não é a OMS também alerta a África pode bem passa para grave problema, mas em termo atual a África ainda não pode falar, mas está um pouco sob o controle da situação. A modo na análise, na leitura também que estive a ler, não é que vários países impulsiona ou isso quer dizer, eles encorajam a prática de medicamentos tradicionais, onde que na África é usado e não tem conhecimento na medicina tradicionais mais que científico. Será que é uma boa estratégia também de uso medicamento não farmacêutico, mas sim tradicionais? Isso depende de eu. Assim, acho que eu falava que vou em algum momento sobre esse assunto ali, sobre que remédio, por exemplo, Covid Organics de Madagascar. Assim, in vitro, ou seja, no laboratório, na testes, na vidro, que assim, um palha de tendente pode ser eficaz contra o coronavírus, mas isso que significa uma hora que toma chá de corona de pai tendente, mas está mata coronavírus, como a hora dizer. Lá não tem coronavírus, é que ser entre célula, isso é um meio viral, ok? In vitro, e no corpo de alguém, e tem coronavírus dentro de célula. Agora, por exemplo, de que coisas de Madagascar lá? Tem algum documento de CES que está mostra o que
publica que está falando, por exemplo, um número considerável de doentes, que não pode falar estatisticamente considerável de doentes, toma aquele orgânicos, aquele Covid orgânicos e esse foi curado. Que existe, Olha, nunca hoje, que tem um documento foi disso. somente 2, 3. Você entende? Então, eu dizer, é uma coisa que pode ser eficaz. Pode ser. Dessa forma é que é eficaz, ou é que pode ser, pode até ser. Só que, assim, em termos de publicação de resultados, na área científica não trabalha com resultados. Que foi exposto num resultado de testes que foi feito, que assim, então eu sou mais empírico do que científico, ok? Então é tipo não se está falando para achar de rubeira, para aquele o fazer buda, para morrer é bom, mas nunca pode aplicar isso quando se trata de ciência, nunca pode simplesmente fazer não, então no pai não dá tudo alguém e Covid orgânicos para morrer aquele que se está matando. Na África não tem esse hábito, né? Está fazer parte de nossa raiz, usa medicina tradicional. Se for eficaz, é muito bom para nós africanos, para Moari, não tem um meio eficaz e barato de trata Yeah. e que também pode proporcionar a economia de um país na África. Para Moari, esse que você está produzindo, esse tem patente de as bebidas, então está ser bom. Mas se que tiver realmente efeito, você não espera, para nós, por exemplo, pessoas que toma, que está doente, se realmente é curado ou não. Se uma Flávio Yeah. Senegal já manda compra, então depois não está bem hoje se realmente teve resultado ou não. Yeah, Ivan, pois, vamos fazer uma pergunta. Caso você tinha poder de decisão, bem claro, caso você tinha poder de decisão, no estado que nós estamos hoje, crescimento descontrolado de epidemia dentro de Santiago, você aconselhava a, a, a comprar, a fazer a compra de aquele medicamento lá, para fazer já estoque na Cabo Verde. E para olha, também, que só uma atualização, já vários países africanos já daquele passo lá, principalmente na CDO, onde tem Guiné-Bissau, Senegal, Mali, Chad, tudo Gabon e Ruanda, já Santa começa naquele passo lá de fazer estoque de caramelo. Será que nós, Cabo Verde, não devia baba naquela onda lá? Ngat fama no deve ou nunca deve. É uma coisa que não tem que te analisa de forma minuciosa. Mesmo que mim tivesse poder de decisão, a mim não te raciocina de aquela forma que se falou, científico e não empírico, ok? Enquanto pesquisador, é obrigação ter provas, ok? Não tem que ter prova. Mim sei, por exemplo, tem algumas plantas que estão utilizadas na Covid para tratar algumas doenças, quer dizer, mas não tem que bem com ele, não tem que bem com ele ali, ok? Não tem que bem com ele ali, não tem que bem com as plantas ali, para bem fazer uh, para mesmo fazer testes no laboratório para comprovar realmente que as plantas é eficaz, mas que as plantas têm efeito realmente, ok? Ou seja, pensei de empirismo para algo que é sistemático, um sabe, ou quem administrou um sabe para modo estatisticamente não tem provas de que aquela planta tem efeito, mas nesse aspecto, de modo que nós estamos, está só a base de empirismo, é aquele que eles falam lá, se calhar não prova científico assim, ok? Não se É por isso, mais, não é se por mais na isso questão de boa fé, não se mais na questão de boa fé, de que questão de coisa. Agora, alguém, por exemplo, não se está com o próprio marido, não está deixa de às vezes não se levar para panifracanismo, e não crê em poder a nosso continente, é verdade, mas é que é só aquela que sai em jogo. é claro, se uma Jeremy aquele dia deixa na live ali, não está num estado de guerra.
Não está Sim. num estado de guerra, não está num estado de, de nunca ter nada científico, palpável, credível a curto prazo para dar eficácia. E naquele sentido, assim que nos levou o pensamento. Será que não deve, não está na guerra, já não ouve estar falando, mas algo pode ser benéfico? Não deve posta ou não deve ficar riba ponto? Já falaram de tio coisa que pode ser benéfico, é que só que ela é se matou uma chá de abacate, chá de pai pinhão. É cima que os remédios que rapaz que gente está vindo lá com pedra lume que ele é, bro. E gasta frame que tem eficácia, já provaram na muita coisa medicina tradicional eficaz. Mas nesse momento ali nunca sabemos posta naquela, você entende? A mim se me enfronta leva um raciocínio científico. Mesmo que seja uma substância natural, porque tudo fármacos, ou 90 e tal por cento de fármacos de remédio, é feito com base na produtos naturais, que a natureza te oferece. Yeah. Mas é de pensar. Yeah. No só está hoje, no só está hoje a cultura de economia, somente na Europa, já está uma realidade. E, paulatinamente, só está país a país. Uh, nunca está, nunca está, nunca está em perigo. Hoje eu olho um vídeo também na internet de um país latino Uhum. que respeita a quarentena, moda praia que se respeita. Houve morte desorientada, até É na Equador. superlotação de morte. E é no Equador. É Houve no Equador, mas superlotação isso, de morte. desculpam, isso é um pouco assim, contraditório. Para tem outros países, é que só esse que se respeita a quarentena. Suécia, por exemplo, que se toma aquelas medidas que se tomar ali, entretanto, que se tem que esses casos lá, entende? Por isso que tinha pessoas que acreditam na teoria da conspiração. A Suécia, que se tem que esses casos lá. Bielorrússia, que se tem que esses casos lá. Muito cool, entende? Então, pessoas que se respeitam aquela quarentena, mas que se tem. Para morrer que isso acontece na Itália, para morrer que isso acontece na Equador, sabendo que é o mesmo vírus. Yeah. E, bom, só para há uma reforça que ele deu teoria que não pode aprofundar mais, mas que tá, sendo um vírus natural, tinha que agir de forma diferente na determinada superfície. Isso quer dizer, determinado clima, de umidade, de tudo que é lá. Um vírus que tem na espaço frio é diferente a num clima úmido, é diferente num clima seco. Mas o comportamento do coronavírus é ser oposto daquilo. Que na todo mundo essa tem o mesmo tipo de problema. E que ela está muito põe em causa a naturalidade de. Uma coisa que é raciocínio. Não, aquela é que tem, é que põe em causa a naturalidade de vírus em si. Desculpa. O facto de vírus, por exemplo, se te responde na climas diferentes. Assim, supostamente falar na cor quente, mas vírus está morre. 25 graus. Mas Brasil é um gol quente, né, bro? Yeah. Brasil é gol quente. O que problema é que em lugares que é frio, tem um outro problema é que tem gripe sazonal. Então, pessoas que apanham resfriado mais fácil, pessoas que apanham constipação mais fácil, gripe mais fácil, que coisas lá. Isso está fazendo com que eu quiser que uma pessoa, por exemplo, que está na inícios, por exemplo, que está na incubação, e tem vírus, ainda que apresenta sintomas, mas apanha um gripe normal. E por ter esse gripe normal, desculpa, esta tosse, esta aspira, e acaba para contaminar Yeah. pessoas. Ele é um portador assintomático, mas acaba para ser um agente de disseminação de doença. Para ele que tem
sintomas. Na lugares quentes, que ele quase que está muito quente, certo? Como a de gripe sazonal já é diferente. Mas estudos em relação a clima tá mostrando assim, uma vírus pode ser exposto a uma temperatura entre 25 graus ou mais, meta durante um X tempo, meta perde sua viabilidade, se poder de causa doença, também se patogenicidade, tá perde, ok? Mas é questões que é relevante, que está fazendo alguém pensar mesmo, que assim, que tem uma resposta mais exaustiva para não. E ela faz uma questão ali. A minha sabe sobre teste na Cabo Verde. Será não está teste a pessoa suficiente para não identificar caso? É tira atrasado, eu não falava daquele, no que ele falava daquela situação ali. Será que não está fazendo teste suficiente para dar resposta a caso de corona? Que é uma questão que, claro, é óbvio, é claro que você está fazendo o teste suficiente, mas é uma coisa que nunca devia também reclamar para nós. Nem países desenvolvidos que você consiga dar resposta. Então, nunca tem o que exige de Cabo Verde, ok? Não sabe. E que tem técnicos que têm tecnologia suficiente. Mas isso mesmo no país desenvolvido tem sido um problema. Ali na Portugal, por exemplo, a mim se trabalha como voluntário em laboratório, de tal modo que tem técnico, às vezes anda em casa ali em madrugada, ou seja, se sacrifica minha vida pessoal para morrer, esse que tem técnico, esse que tem técnico suficiente. Agora, imagina, se países desenvolvidos que se conseguir e não se Cabo Verde lá. Ainda famoso. Lá na Cabo Verde, lá no Instituto Nacional de Saúde Pública, eles têm um laboratório para doenças vetoriais. Para paludismo, para dengue, para zika, que eles fazem lá, esses laboratórios contra destranca. E ela para naquele início, e o ministro da Saúde falou que mas ele 2 semanas, mas não tem capacidade de fazer teste na Cabo Verde. Ou seja, significa que até então esse que tinha meios, esse que tinha técnicas, esse que tinha material, um PCR, é com coisa barato. Pensa que usa lá. E nós eu não sei, mas na Cabo Verde, médicos, esse que tem muito da importância, foi não. O job fazer análise para o job que tem. E bem, eu já tirei tratamento assintomático. Então, boa experiência científica, visualizando também para o lado tradicional. Qual que é dicas que você pode falar de produtos naturais que tem na Cabo Verde que não deve utilizar para reforçar nossa imunidade? Só não pode como campanha aquele gripe lá se não tem imunidade forte. Qual que é os top 5 de alimentos para ser consumido? acho que disso pessoas já está bastante clarificado, pessoas já receberam informação. Coisas que tá fortificando o sistema imunitário. Não está perante uma doença que ataca o sistema respiratório. Então, não também se comer ágil, para morrer ágil, reforça no sistema imunitário. Gengibre, reforça no sistema imunitário, ok? E comer frutas que não tem, sobretudo frutas cítricas, reforça o sistema imunitário. Faz, por exemplo, mistura de panha-ágio, põe ágio, por exemplo, dentro de mel da abelha durante uns X dias. Isso também é importante. Reforça a nossa imunidade. Toma, por exemplo, N-acetilcisteína, que é um comprimido efervescente vendendo na farmácia. Reforça no sistema imunitário. Tantas coisas. Aquele que usa de tomar sol, de consumir água, ok? Se mesmo toma aí chá, por exemplo, porque chá quente desprende vírus de mucosa,
tá faz com que vírus vai para o estômago e no estômago que tem um bicho que tá conseguir sobreviver, ok? Se vírus vai para o estômago é que tá Primeiro, escapa. nos, bom, que ele é uma realidade que não tem no nosso Cabo Verde, que é mar. Bom, a mim, que é uma experiência de caso, então eu também sigo te aconselho aquela. Uhum. Sempre há que um bocadinho gripado, não estava a mar, e ao que mar, ainda tem uma sensação de limpa, tenha pulmões. Não limpa tudo pulmões e que lá se lobe e tudo mais. Será que não deve também, nesse um mês por semana, não quando se toma banho de mar com regularidade? Agora, Benefício de água salgada? nesse momento ali, marça proibido, não? Yeah. Marça proibido. Mar é uma terapia, aquela é sem dúvida, é uma terapia, mas assim, nunca sempre falou, mas em termos de coronavírus, me tem alguma propriedade, banho de mares, mas aqui. Então, é algo que se estudar, que se está procurando, sabe, né? Agora, em termos de imunidade, então, um banho de mar, limpou poros, ok? Olha, que limpou poros, faz com que tóxicos, toxinas, seja eliminado, certo? Então, é sempre bom. Mas, nesse momento, ele acho que em direção de mar tem praias tudo suspenso. Isso é proibido. Yeah. Mas tudo suspenso. Mas um cross para amanhã tal, se muda um banhinho balta na bem, você ainda tinha pode estar aberto. Tá? Nem um cross quer ser deixado no confinamento. Pessoas só fazer cross arriba a casa, para subir nas caras, para correr, para tudo. Não, Ele tem que entender, daqui a pouco tem que entrar numa outra reunião, yeah, então se não pode. não, com certeza, com certeza. Não espera que eu já não fala. Última pergunta para a Fitcha. Não, só para responder, Que aquela hora hoje é uma pergunta que Jean faz e que subi lá assim lá, nunca responde. Que pergunta então, olha que as pessoas que estão com o coronavírus estão a ser tratadas. As pessoas estão a receber cura de sintomas, é como cura de sintomas, ou seja, tratamento é contra sintomas. Se eu tenho febre, você terá o remédio contra febre, com tudo que é sintomas. Por exemplo, a azitromicina para a pneumonia que se pode apresentar, essa está a fazer respiração artificial para mulheres que têm destresse ou dificuldade respiratória. Que então tem sido tratamento sintomático, é que tratamento de virose em si, de vírus em si, ou seja, tratamento para matar vírus, apesar de se alguns antivírus que se te mostra, que se te falaram, mas se te apresenta resultados promissores, Redensevir, por exemplo, que se te apresenta resultados promissores, mas que ainda está na fase de testes, assim como, por exemplo, nesse momento, por exemplo, está cerca de 90 tipos de vacina que está em desenvolvimento. Ou seja, é um corrida. Okay? É um corrida. Quem é que está desenvolvendo vacina? Quem é que está conseguindo ganhar aquele patente para ganhar dinheiro? Mas ainda está tudo na fase de estudos, que é cenário de concreto. Tratamento sintomático, vacina que tem ainda, para mais. Se tinha vacina, já não falaram para não sair dentro de casa, que está tudo que é alarido que tem da ali, ok? Ainda não está naquela fase lá. Então, pessoas que são doentes, você recebe tratamento sintomático e não tratamento específico para eliminar vírus. Até ontem, um leva, por exemplo, também um artigo que está a falar, por exemplo, mais de 50% de que as pessoas, se não iam falar bem, que as pessoas na China, na Wuhan, que dado uma já está pronto, que sei, eles voltam 50 dias depois, ou menos, eles acusam positivo. Eles acusavam mensagem negativa, eles estão na volta, eles acusam positivo a coronavírus. Então, isso é um grande problema de imunidade
que ainda quer compreender se pessoas se desenvolvem uma imunidade que é para curto período de tempo ou se aquela imunidade é para longo período de tempo. Entendeu? Pessoas podem até desenvolver imunidade, aquela imunidade pode ser, assim, por exemplo, você toma uma vacina, você fala, um mês você tem que tomar, você repetir doses para ter que criar uma imunidade a longo termo ou talvez uma imunidade permanente, ok? Então pode ser que de forma natural o organismo das pessoas que está a ser acometido se desenvolve uma imunidade para pouco período de tempo e que depois esta torna esta torna imunidade em relação ao coronavírus tarixe e que as pessoas acusa ser positivo novamente. Isso, hoje, quando deixou bem, tem uma pergunta que me quer fazer. Não, pode fazer. Yeah. Não é que nunca está perante a um novo boom de casos de corona, tendo em conta que a economia está devendo tornar água. Nunca percebe. Se nunca está perante a um segundo explosão de contaminação de coronavírus, tendo em conta que gosta de pessoas a sair de casa sem ter vacina já feita. Embora comportamentalmente não está mais preparado, mas será que não está aquele risco ali de bem ter uma explosão? Há sempre um risco. É por isso que pessoas devem ser liberadas, mas é em fases. É que assim, é que de forma abrupta. É que acima de tudo alguém por dentro de casa, tudo alguém se torna assim, bam, não. Ali na Portugal, por exemplo, falaram hoje, gosto ali, naquela nova fase ali, meninos está permitido sair, por exemplo, não mais longe de que 1 quilômetro de suas residências. Pessoas está permitido sair, mas não mais longe do que 1 quilômetro de suas residências. E lojas na shopping, só que as lojas mais essenciais, pessoas que também shopping, não, todos os serviços na shopping é takeaway. É bem chega, faz encomenda, bem chega, toma e leva. Entendeu? Então, nunca sabem, é que é um desconfinamento abrupto. Okay? É em pausa, é em fases. Ou seja, pessoas estão a deixar, bate sair aos poucos. Também tem se calhar recolher obrigatório a partir de X horas. E limite no agrupamento de pessoas. Entende? Pessoas te deixar sem, mas também tem limite no agrupamento de pessoas, ou seja, uma série de medidas é tomado de modo que propagação seja controlado, ok? De modo que propagação seja controlado. Adi falou de uma pergunta lá, não sei se pode. Nunca está muito para ler. Essa flor para falar de tratamento de remdesivir. Ok. Então, tá espera, mas já responde a questão de João, ok? Em questão aquele remdesivir ali, esse está a ser eficaz para nós. Remdesivir, a ele é um tratamento antiviral que atua na tudo vírus RNA, porque nós não tem no nosso material genético, o nosso código genético, a nós que é ser humano não tem, por exemplo, DNA. RNA ele é um carteiro, ele é um informante, ou seja, tudo aquele código que está na DNA, ele está a ser transcrito ou transferido para RNA, RNA agora leva informação para ribossomos que produzem proteína. Vírus de coronavírus é um vírus a RNA, ou seja, ele tem DNA. Então ele está entra na célula e usa nos maquinaria celular para transforma essa informação em DNA para produzir
ser proteínas que aquela proteína que faz que está aí para vai fixa na membrana celular. Então, é dizer, esse tratamento ele é um tratamento remdesivir, ele é utilizado, por exemplo, também contra vírus de ébola e outros vírus. Tudo que os vírus RNA, ele bloqueia, por exemplo, esse processo de retrotranscrição, ou seja, de fazer com que RNA seja convertido em DNA. Então, nesse momento, ele está fazendo ensaios para hoje, se no caso de vírus, coronavírus, tem efeito de utilizada no tratamento de SARS-CoV-1, de utilizada também no tratamento de MERS-CoV, e de tudo que é epanovírus, ou seja, vírus que ataca fígado, ok? De utilizada com certa eficácia. Então, ele é o que nos chama um antivírus a largo espectro, ok? É por isso que está sendo utilizado nesse momento ali, certo? Então, mas coisas, tratamentos que ainda, esse mano está falando, esse aquele jogador, por exemplo, que não está falando, ele é um promessa de um grande jogador, mas é por na fim é grande jogador, ele tem um futuro brilhante. Então, é nessa fase ele queremos dizer ele é um promessa. Essa te mostra in vitro, essa terá resultados promissores. Agora, em vivo, na testes clínicos, ainda nunca é uma incógnita. Das Fernman responde. Na Senegal são usados principalmente cloroquina este caso estatístico mostra esse sucesso. Embora esse tenha economia fechada e todo circula ainda e casos tenham controlável significativo e recuperação estão naqueles nível de porcentagem mais elevado possível. Será que esse tipo também de tratamento é o mais promissor de jogador Simone Flá que está em campo? Assim, cada forma é o mais promissor. Essa questão de usa cloroquina começa na França. Hoje na França começa a prescrever para que as pessoas que são mais mal. Depois na América alguns médicos começam a usar também. É só cloroquina na verdade. É uma combinação de 3 produtos. É cloroquina, azitromicina e zinco. Cloroquina, o que está fazendo? Cloroquina, ele está fazendo com que célula, que poros celular na membrana abre, ok? Então, a hora que os poros abrem, zinco entra, e zinco ele é um inativador viral. Okay. Ele impede vírus de replica ou de multiplica, de prolifera dentro de célula. Então, é que mata vírus, ele impede somente de prolifera. Se vírus que prolifera, vírus que causa danos à célula, vírus que mata. Yeah. Aquele outro tratamento é a azitromicina, que é para tratar possíveis complicações como pneumonia, que é a única complicação que tem estado que está mata. Beijo. É isso que começou. Espera uma Quando espera, mas respondem as perguntas. No momento, ainda pode continuar mais com nós, se tem mais perguntas, quando tem um outro reunião que tinha compromisso. Satisfeito pela. E agora, que mensagem de esperança e motivação que eu acho que deve ser presente no nosso dia a dia nessa época? Nunca percebo. Que mensagem motivadora e realista que pode deixar para concluir as nossas conversas perante esse momento que passa? A mim é uma pessoa religiosa, Simão eu sabe. É uma pessoa religiosa e assim, apesar de minha lado apaixonado pela ciência, mas minha principal confiança é sempre na Deus.
Então, assim, ainda as pessoas uma coisa, que inventa a quarentena é que homem. Quem inventa a quarentena foi próprio Deus. Yeah. Porque a hora que na meio do povo de se ele estava uma pessoa doente, Deus está falava assim, eles pulam em quarentena para que as outras pessoas que seja acometido, que seja danificado pela doença. Então, nesse momento ali, não toma tudo precaução e Deus ele mesmo está ficando respeita a autoridade. Se a autoridade já não fica num distanciamento social, não respeita isso, porque a hora que não respeita isso, não está protege nossa cabeça, não está protege outros. E não busca também, é uma oportunidade, se calhar, que Deus está dando de buscar, né? Naquele tempo de confinamento ali, não estou aqui, alguém está falando, não é Deus, não é Deus, não é Deus, mas que nunca busca Deus só de boca, que não procura conhecer Deus realmente, conhecer vontade para vir de cada alguém, ok? Porque nós todos nos acredita que está acreditando em Deus, está acreditando em Deus, mas tem algo melhor por vir. Mas vai ser sempre assim. É que a primeira pandemia e talvez nem vai ser o último. Yeah. Et voilà, merci beaucoup pour mon partage d'informations. Tá bom. Je Sempre juntos. t'aime, bisous, bisous, et on se Kif, voit kif. en bas. Bad Yeah. inshallah. Ça Salam alaikum.